Estamos aqui com o segundo bloco, entrevistando o Dr. Vitor Noé. É um tema, de certa forma, espinhoso para a advocacia, né? Vamos falar sobre reforma trabalhista. Alguns aplaudem, outros não gostam. Em sua maioria, a advocacia não tem recebido muito bem a reforma trabalhista, por pontos e teses que cada um defende do seu lado. Doutor Vitor, qual tem sido a sua visão a respeito da reforma? Ela ajudou? Atrapalhou? Qual é o pior aspecto da reforma trabalhista? Qual foi o ponto positivo que foi encontrado dentro dessa reforma trabalhista, na sua visão? Bom, como eu disse no bloco anterior, foi uma legislação que foi imposta e que ela alterou, trouxe profundas mudanças nas relações de trabalho, tanto no direito individual, quanto no direito coletivo e também na seara processual. O processo do trabalho sofreu muitas mudanças. Só que foi uma mudança profunda que não foi conversada, que não houve o debate, não foi discutido com a sociedade. Para você ter uma ideia, é uma legislação que em 22 de dezembro, salvo engano, ela é apresentada com 7 artigos e retorna já em março, abril, com mais de 122 pontos, mais de 200 pontos de alteração, quando na verdade eram 7. E aí você tem uma aprovação a toque de caixa, de modo que já em novembro ela entra em vigor. Então você não teve discussão desse processo, você não teve um diálogo com a sociedade para ouvir a sociedade e falar o que é melhor para a sociedade. Nós estamos falando, para você ter uma ideia, você teve um Código Civil que demorou 20 anos para ser para acontecer. Você teve um CPC que durou aproximadamente 5 anos. E você tem uma reforma trabalhista que em 6 meses pensa que vai resolver tudo. Então, esse aspecto de não haver o diálogo com a sociedade, ele é o principal, porque ele demonstrou que o nosso Congresso, o nosso Parlamento, ele não está a favor da sociedade, porque ele não se importa com o que a sociedade pensa. Ele está ali para defender interesses próprios, né? E defendendo interesses próprios com argumentos falaciosos para a sociedade, porque a mídia também teve um papel assim terrível nesse processo, porque ao invés de trazer um debate honesto, um debate franco, falando o que efetivamente poderia acontecer, ela vem e começa a trazer argumentos falaciosos, como, por exemplo, é muito fácil entrar com ação trabalhista, as pessoas são irresponsáveis, e por isso a gente tem que vetar a forma ou criar mecanismos para impedir que hajam tantos litígios. Ok, você pode até impedir que tenham tantos litígios, mas você tem que dar uma forma de os conflitos sociais que acontecem no dia a dia, porque, por exemplo, a ausência de pagamento de horas extras ela ainda continua. As fraudes trabalhistas elas ainda continuam. Mas o que está acontecendo? Uma subnotificação. Agora o trabalhador está com medo de buscar seu direito. Por quê? Porque a mídia está falando que ele pode, mesmo tendo direito, ele pode perder a ação e sair de lá devendo. Olha só que coisa perversa. Então, talvez, assim, há uma questão que está um pouco além da reforma, que é uma questão política que o nosso país vive a partir do que aconteceu em 2016. Ele tem um desdobramento, assim, que é muito nefasto para a sociedade toda e que até hoje nós estamos colhendo o fruto nas nossas próprias leis, tentando aprovar a todo custo uma reforma previdenciária que é mal vista pela sociedade, que a sociedade não quer nesse momento, mas querem aprovar de qualquer forma. A reforma trabalhista foi no mesmo sentido. E, infelizmente, nem a sociedade sabia o que estava acontecendo e o nível de profundidade que as relações elas iriam ser alteradas e qual a repercussão disso na vida diária de cada um, né? E a gente está tendo aí, por exemplo, falaram que a reforma trabalhista ela produziria mais vagas de emprego. Só diminuiu. Nunca. Mas era óbvio. E era óbvio que isso ia acontecer, porque o empresário, o empreendedor e competente, ele só vai contratar quando ele tem demanda.
Ele não vai contratar porque o empregado é mais barato, eu posso manter 2. Não. Ele só vai contratar, isso é jogo de mercado, ele só vai contratar quando tiver demanda. Então o problema não é nas relações eu diminuir direito. Tanto é verdade, quer ver? Na primeira década ali do ano 2000, até para 2012, 2011, nós tivemos um superaquecimento no setor de transportes. Você não tinha... as empresas transportadoras grandes, elas tinham que formar mão de obra. Para você ter uma ideia, houveram empresas que foram buscar na Bolívia mão de obra de motorista profissional, porque não existia, não tinha. Era muita demanda para pouca oferta de trabalho, de serviço. Não existia o trabalhador. E aí a gente viu. E aí eu te pergunto, os direitos eles eram menores? Não eram menores. Então vem cá, será que realmente era o direito do trabalho que estava impedindo as empresas de elas terem algum lucro, de elas poderem prosperar? Não é. É uma outra situação. A gente está falando de conjuntura econômica e política, que nada tem a ver com a redução de direitos trabalhistas. Então, parece-me que isso também foi muito falacioso. Então, se eu tivesse alguma coisa para falar, para adjetivar a palavra, a mentira que estava por trás da reforma trabalhista, a forma sodada como ela foi aprovada e, principalmente, a ausência de diálogo com a sociedade. A ausência de diálogo com a sociedade. Esses são os principais pontos que tornam a reforma, para mim, ao meu ver, uma legislação que ela não é tão legítima como nós gostaríamos que fosse, como são os direitos sociais. Os direitos sociais, na verdade, não é dado à classe trabalhadora. São anos de luta para você conquistar. Essa é a diferenciação. Eu não tenho um salvador da pátria chegando, eu vou te dar o direito às horas dessas. Não. Eu tenho trabalhadores fazendo greve e falando, olha, nós precisamos de 8 horas para dormir, para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para a gente se relacionar com a sociedade, com a nossa família. E aí você tem a jornada de 44 horas, de 8 horas diárias, né? Ou aqui no Brasil 44 horas semanais, né? Por conta disso. Então é uma construção que é feita. Então, basicamente isso. Na história do direito do trabalho, a gente teve a reforma do proletariado. Uhum. A gente pode dizer que essa reforma é uma reforma do antiproletário? Olha, foi porque isso já existem dados concretos, né, que falam que os artigos da reforma eles saíram dos computadores das confederações de empregadores. Então eles foram feitos por técnicos das confederações, por exemplo, como a CNI, como a Fiesp. Então todos estavam envolvidos nesse projeto, né? Então podemos falar sim que é uma reforma que não é só para o empregador, porque talvez se fosse para o micro e pequeno empregador, essa reforma certamente ela não haveria tanta resistência, porque nós entendemos que sobre este tipo de empregador, de fato, equiparar ele em direitos, o empregado que trabalha numa multinacional, equiparar eles em direitos com o empregado que trabalha para a padaria do seu João da esquina, é desproporcional. E o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, foi isso. Você não teve uma diferenciação. Talvez fosse um diálogo para que a gente fizesse essa diferenciação e que a reforma servisse para quem realmente precisa e não para quem não precisa. Porque, se você for olhar, os bancos não deixaram de faturar mais porque estão pagando mais direitos trabalhistas. Ao contrário, a cada ano dobrando, triplicando o lucro. Banco no Brasil é uma coisa Então, e você vê as multinacionais da mesma forma. Então, na verdade, o que eu percebo é que quem merecia essa reforma não foi contemplado da forma que deveria. E aqueles que realmente dominam a política brasileira e que as operações aí da Polícia Federal têm mostrado isso, estes sim, essas grandes construtoras, os bancos, estes que dominam a política, estes sim estão sendo favorecidos. Então, parece-me que tem um componente político aí, né, muito forte por trás, mas político e econômico. Político e econômico, né? Sim, sem dúvida. Mas o direito do trabalho ele é isso. A gente fala que é um direito pendular. Ele pende para um lado quando você tem uma política mais progressista, governos de esquerda,
ele vai pender por uma proteção e por uma evolução, por uma progressão desses direitos trabalhistas. Quando você tem um governo mais conservador ou liberal, você naturalmente você tem uma desconstrução. Então ele fica pendendo a todo momento, e a gente viveu isso, por exemplo, época FHC, você teve um monte de retirada de direitos. Aí você tem um governo mudando na mão de um partido de esquerda. Aí você tem já uma construção um pouco diferente. E aí volta para a direita novamente e você tem uma desconstrução. De uma forma brusca, né? Só que esse é o problema. Assim, quando você tem o diálogo nesse meio, você consegue equilibrar. Agora, quando você não tem diálogo, é imposto, aí isso é um desastre que a gente vive hoje, né? Mas estamos aí para encarar essa reforma da melhor forma. Na sua visão, teve ao menos um ponto interessante? Não teve um ponto, como eu falei para ti, talvez se tivesse sido pensado por mim, pequeno empresário, seria muito bom. Um dos pontos que eu destaco que a reforma foi boa foi quando ela trouxe a possibilidade do micro e do pequeno empresário, ou daquela empresa, entidade filantrópica, de ela pagar somente 50% do depósito recursal para poder ter acesso à jurisdição superior. Porque quando você tem uma decisão judicial, em regra, você pode recorrer para um tribunal acima. Para recorrer na Justiça do Trabalho, é necessário que, além das custas judiciais, sejam recolhidos o depósito recursal, que nada mais é do que um valor estipulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, né, na forma da CLT também, que vai estipular uma garantia mínima para que aquele empregador, aquela parte, ela possa ter acesso ao judiciário, né, mas garantindo pelo menos o pagamento de alguma parte daquela ação, que não vai para o trabalhador agora, fica depositado numa conta vinculada ao processo. Esse valor ele gira em torno de 9 mil e alguma coisa, de 1º de agosto começa uma outra tabela, mas 9 mil e alguma coisa. Hoje, você pedir para o microempresário, para ele recorrer de algo que ele acha injusto, depositar 9 mil reais, né, uma sentença, talvez é delicado. Ele recebeu uma condenação de 10 mil reais, vai ter que depositar 9 para recorrer. Então, agora a reforma ela traz uma possibilidade de você ter 50%, né, recolher só 50%, metade daquilo, ou também até ser beneficiário da gratuidade integral desse, né? Desde que demonstre insuficiência de recursos para fazer frente a essas despesas. Aí você tem a gratuidade judiciária, a justiça gratuita, né, com assento constitucional, e que o empregador ele pode, o micro, pequeno empregador, aquele que não detém suficiência de recursos para recolher o depósito recursal, ele pode utilizar dessa faculdade. Esse foi um ponto muito positivo da reforma, ao meu ver. Por isso que eu falo, se fosse discutido com a sociedade, talvez nós estenderíamos muitos benefícios a esse empregador que precisa, mas não da forma como foi feito. Porque a sociedade ela não viu que quando eu retiro o direito do trabalhador, eu estou te retirando dinheiro. E quando eu retiro dinheiro, eu estou retirando comida. Eu estou retirando coisas básicas desse trabalhador. A média de recebimento de salário desse trabalhador vai da massa de trabalhadores, 70%, 80% da população, é R$ 1.500, R$ 1.000. Então, você está tirando desses trabalhadores e aí, naturalmente, você está enfraquecendo o consumo interno, o mercado interno. Ele já não vai na pizzaria com sua família. Por quê? Porque reduziu direitos, porque reduziu dinheiro, né? A própria sociedade ela vai sentindo, né? O próprio comércio local, o mercado interno, ele vai sentindo essa baixa. O que é engraçado é porque o efeito reverso disso, embora governistas reclamam demais de programas sociais, mas o efeito reverso disso é o aumento dos programas sociais, de pessoas dependentes dos programas sociais, porque você abaixa a renda, pessoas que já estão no limite mínimo, vão receber menos disso, vão recorrer aos programas sociais. Os programas sociais, né? Que agora, né, com a PEC lá da contenção dos gastos públicos, tiveram aí uma abrupta limitação e você tem uma redução nesses programas e aí você tem a perpetuação da miséria. E essa é uma das defesas dos direitos sociais, do direito do trabalho. Ele também está dentro assim, de seus princípios, é dignificar o trabalhador com pagamento justo.
com assegurar para ele o mínimo existencial. Então, infelizmente, quando a gente fala dessa questão da reforma, de tudo que aconteceu, a gente está esquecendo de pensar qual a sociedade que a gente quer. E qual a sociedade que eu quero? Como foi pensado a Constituição? A Constituição brasileira, ela instituiu o Estado do Bem-Estar Social. E esse Estado do Bem-Estar Social é aquele que, sim, eu acredito na livre iniciativa e eu fomento a livre iniciativa. Mas, não obstante isso, aqueles que querem empreender e têm condições disso, existem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. E a estas é dever do Estado dar o mínimo existencial para essas pessoas, para que elas saiam da miséria, para que elas tenham como comer e para que os filhos dessas pessoas, elas tenham a possibilidade de oferir posições maiores e conseguir vencer na vida. E talvez essa sociedade, isso é a solidariedade que nossa Constituição fala, lá no inciso 1 do artigo 3º, né? Uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária, mais solidária. Então, quando a gente traz esses princípios, são próprios do direito do trabalho, esse pensamento, logicamente, com uma base constitucional. Claro. Então, a gente tem que pensar, talvez seja o momento, assim, já há algum tempo da sociedade, sobretudo que a gente está passando no processo eleitoral, é o momento da sociedade pensar nisso. Qual que é a sociedade que eu quero para os meus filhos? Qual é a forma como eu quero? Porque é muito fácil nós sentarmos, Murilo, e te conheço, nós, né, temos amizade, nós tivemos as mesmas oportunidades. Então, para a gente concorrer, a gente está concorrendo em nível de igualdade. Mas talvez para aquela criança que está lá na periferia, esse cara não tem acesso. Essa criança ela não vai ter o mesmo acesso que o meu e o seu filho muitas vezes vão ter à educação de qualidade. Infelizmente é assim. Essa é a dinâmica do Brasil. Por isso que eu preciso de programas sociais, eu preciso de legislações, sim, que equilibrem essa relação e que reconheçam. Eu gosto muito de uma frase de um sociólogo português chamado Boaventura de Souza Santos, que ele fala justamente sobre igualdade. Ele fala assim: temos o direito de sermos iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, estimule ou perpetue as injustiças. E hoje nós somos chamados a isso. Qual que é a igualdade que nós queremos e qual a diferença que nós devemos dar de tratamento para a sociedade, para aqueles integrantes da sociedade? Muitas pessoas desconhecem o princípio da igualdade, que é o tratamento desigual das pessoas desiguais. É onde você traz pessoas do patamar A e do patamar B, tentar chegar numa equidade. Eu achei interessante que você falou do princípio do bem-estar social, que nós ainda confundimos muito com o welfare state americano, que é completamente o contrário, até porque a nossa Constituição é de 88 e ela foi pensada num bem-estar social, nas desigualdades do Brasil, embora seja homônimo, mas do Brasil. E a gente ainda confunde muito, estudantes principalmente, com o welfare state americano, que é um outro padrão, um outro patamar e tudo mais, inclusive de sociedade. Esse foi o nosso segundo bloco com o Vitor Noé.